A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal para a glória de Deus com o tema de hoje: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É o que esse inferno, meus irmãos? É o reino do diabo, ou sepultura ou a morte? Vamos ver, vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos, vamos começar um estudo aqui, mais um estudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o tema de hoje: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse inferno é o que, amados irmãos? É o reino do diabo? É a sepultura, a morte? Vamos estar vendo aqui a verdade aqui no canal Escatologia de Deus, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Vamos estar lendo aqui o contexto dessa frase, Mateus 16, do 13 ao 20. Vamos estar falando o significado de inferno, de Hades, que é a mesma coisa. Vamos estar lendo Apocalipse 13. E para terminar, 1 Coríntios 15, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, né, mas sem mais delongas, vamos ler Mateus 16, do 13 ao 20, amados irmãos. A confissão de Pedro, para a glória de Deus, que diz assim, amados irmãos: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus falou: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar da terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Amados irmãos, então o nosso Jesus Cristo falou que as portas do inferno não poderão vencer a igreja, amados irmãos, né? Para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E deu a Pedro a chave, né? A chave dos céus. Que o Pedro ligar nos céus será ligado, que ele ligar na terra será desligado. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, amados irmãos, a maioria dos pensamentos dos servos de Deus fala que essa porta do inferno é o reino do diabo, ou seja, o reino do diabo não pode ir contra a igreja, não pode vencer a igreja, né? Não pode perseguir a igreja. Esse é o pensamento de hoje, que está nas igrejas, né? 99% dos irmãos. Nós vamos ver o significado correto aqui dessa palavra inferno, amados irmãos. Quem é essa porta do inferno que não vai prevalecer sobre a igreja do Senhor? Que é o Israel de Deus, judeus e gentios juntos, para a glória de Deus, né, amados? Aqui mesmo na Bíblia NVI, amados irmãos, apertando aqui, dá para ver o significado do inferno, de Hades, que é a mesma coisa, que diz assim: esta palavra pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte ou profundezas, amados irmãos. E não poderão vencê-la, ou não prevalecerão contra ela, significa também, está mostrando aqui, que não se mostrarão mais fortes do que ela, né, amados irmãos? Nós vemos aqui que essa palavra inferno não tem nada a ver com o diabo. O significado dela é sepulcro ou profundezas. Ou seja, amados irmãos, o que é sepulcro? É o lugar dos mortos. Quando a pessoa morre, a pessoa é sepultada no sepulcro. O nome é sepultura, sepulcro. Tem vários nomes. Profundeza, porque fica abaixo da terra, né? Mas onde nós pisamos, ou seja, fica no profundo. É necessário cavar e botar lá o morto lá. Antigamente eles botavam dentro de paredes, né? Hoje em dia bota mais no chão.
que é a sepultura, né, amados irmãos? Então a palavra traduzida aqui de inferno e Hades é sepulcro, sepultura, profundeza ou morte, amados irmãos, para a glória de Deus. E não poderão vencê-la, quer dizer, não terão mais forças que a igreja. Nem que sentido, né, amados irmãos? É uma competição que é mais forte? Não. Tá dando sentido aqui de espiritualidade, né, amados irmãos? Espiritualidade está mostrando que a morte, a sepultura não terá mais força que o servo de Deus. Por quê, amados irmãos? Porque eles vão ressuscitar naquele grande dia para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos servos de Deus que morreram desde Noé até hoje estão na sepultura, debaixo da terra, mas esperando aquele grande dia, o juízo, para que através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo ele venha ressuscitar, né, amados irmãos? Uns, que é o servo de Deus para a glória eterna, e outros, ímpios, para a perdição eterna, né, amados? Então vemos aqui que o significado é bem simples, não tem nada a ver com o reino do diabo, etc. Mas vou mostrar na palavra de Deus. Porque muitos falam, não, isso aqui é o reino do diabo, não pode vencer a igreja. Eu vou mostrar na palavra de Deus que ele está vencendo, ele está perseguindo o povo de Deus, ele está matando, como persegue hoje em dia, né, amado? O servo de Deus na África, no Oriente Médio, todo dia tem morte de servo de Deus aí. Os discípulos foram todo mundo morto pelo reino do diabo. Logicamente que isso é profecia de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa. Foi necessário que ele morresse. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra do Pai intercedendo por nós, né, amado? Ou seja, durante a história do povo de Deus todo, sempre foi perseguido, sempre foi morto, amado. Porque é profecia isso aí. Não tem nada a ver a igreja guerrear. A nossa guerra não é contra a carne ou contra o sangue, e sim contra os potestades do alto, ou seja, pela palavra de Deus, não é física, né, amado? Fisicamente a gente vai ser perseguido, muitos vão ser mortos, logicamente nem todos nós vamos morrer, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então estarei mostrando aqui, amado irmão, em Apocalipse 13, amado, do 5 ao 8, né, que os servos de Deus estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sendo vencidos na carne, fisicamente, mas a vitória é espiritual, amados irmãos, né? Perseverou até o fim, mesmo diante da face da morte, não negou o nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Que diz assim, amados irmãos, a besta, capítulo 13, versículo 5 ao 8. A besta foi dada uma boca para falar arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu santo nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre todo tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, foi morto desde a criação do mundo por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, foi morto um cordeiro a favor deles, para lhe dar vestes, né? Para que sejam perdoados os seus pecados deles. Aquele cordeiro já simbolizava o nosso Senhor Jesus Cristo, que posteriormente seria morto, né, na cruz, para a remissão de muitos, né, mas para perdoar todos os pecados daqueles que crêem no nosso Deus. Então nós vemos aqui que a besta vai perseguir os santos e vai matá-los. Uns vão ser mortos à espada, outros vão ser jogados à prisão. É necessário que isso aconteça para se cumprir a palavra de Deus. Ou seja, as portas do inferno não tem nada a ver com o diabo ou o reino do diabo, e sim com a morte. Porque eu vou provar aqui em 1 Coríntios 15, que o último inimigo a ser derrotado é a morte. E o contexto lá também de Mateus 16, amados irmãos, depois do versículo 20, Jesus vai falando para os seus discípulos sobre é necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse perseguido, maltratado e morto
pelos sacerdotes, escribas e mestres da lei, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Ou seja, ele já estava falando do assunto da morte, que o povo de Deus não ia morrer para sempre, ia ressuscitar. E depois ele falou da própria morte, dos versículos 21 em diante, amados irmãos, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele iria vencer a morte primeiro, porque o nosso Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, né, amados irmãos? Então foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Depois nós, na sua vinda, naquele grande dia, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui, não tem nada a ver com o reino de diabo, perseguição, porque até hoje acontece perseguição, como foi na época de Jesus, como eram antigamente os profetas sendo perseguidos e mortos pelo filho do diabo, quando os profetas falavam de coisas de Deus, que os ímpios, que denominado era os sacerdotes, lá os sumos sacerdotes, eram contra os pecados deles, eles mandavam apedrejar, mandavam matar, sempre foi perseguido pelo reino do diabo e foram mortos. Está vencendo no sentido físico, mas a palavra de Deus está sendo propagada para testemunho de todas as nações, para a glória de Deus, que é o mais importante, a palavra de Deus, né, mas muitos estão sendo mortos, foram mortos e vão ser mortos até aquele grande dia, mas a nossa vitória virá naquele grande dia, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos para a glória de Deus, né, amados irmãos? Então não tem nada a ver com esse negócio da perseguição do reino do diabo, amados irmãos. Vamos estar lendo 1 Coríntios 15, do 22 ao 26 e 50 ao 52, para cravar isso, amados irmãos, que a porta do inferno está falando de sepultura, de morte. Vamos vencer a morte, amados irmãos, naquele grande dia, para todo sempre, e viveremos para todo sempre com o nosso Deus na Nova Jerusalém. 1 Coríntios 15, amados irmãos, do 22 ao 26 e depois do 50 ao 52, amados irmãos, que diz assim, amados irmãos: pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, as primícias, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, amados. Versículo 26. Para a honra e glória de nosso Jesus Cristo. Como que vai ser vencido a morte, amados irmãos? Versículo 50 ao 52, amados irmãos. Que diz assim, amados irmãos: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Eis que te digo um mistério: nem todos nós dormiremos, nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, amados, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então, as portas do inferno é a morte, é a sepultura. Vamos vencer a morte naquele grande dia, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, e estaremos vivos com corpos glorificados para todo sempre, na Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, choro, pranto ou sofrimento de coisa alguma, porque as primeiras coisas já se passaram e tudo se fez novo, para a glória de Deus, né, amados irmãos? Então, o que significa a porta do inferno? Significa as portas da morte, as portas da sepultura vão ser destruídas, tanto a morte quanto o inferno. No capítulo 20 do Apocalipse, será jogado no fogo, sendo destruída. O diabo, os seus anjos do anticristo tinha sido jogado. Depois, a morte e o inferno, que foi por último, mas irmãos, ou seja, não tem nada a ver com o diabo. A morte e o inferno vai ser jogado, vai ser destruída para todo sempre. A morte, não haverá mais morte. No reino dos céus, que é a Nova Jerusalém que vai descer dos céus, para a glória de Deus. Então é bem simples, né? Mas esse estudo é bem enfático, que é para a honra e glória do nosso Jesus Cristo.
Então as portas do inferno é a morte, a sepultura. Não tem nada a ver com o reino do diabo. Eu provei aqui na palavra de Deus que até hoje, né, o servo de Deus vem sendo perseguido e mortos. Mostrei que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então fique com essa palavra de Deus para vocês, amados. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amados irmãos, que é sempre muito importante saber a verdade da palavra de Deus. Né? E até o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.